está no capítulo 15 do Evangelho de João, né? Tudo bom? A gente tinha combinado, depois vamos chegar agora, tentar ler em duas etapas, né? A gente pensou em ler do 1 ao 17, se cada um puder ir lendo um, né? Versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, e vos tornarei meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque os servos não sabem o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele o conceda a vós. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Assim, o capítulo 15 de João, né, ele é muito conhecido, né? Ou ele é muito utilizado assim, em mensagens, pregações, né? E a gente sempre procura, de alguma forma, né? Já que a gente já conhece o capítulo dessa forma, e como foi falado, a gente não tem assim uma pressa ou uma ansiedade em terminar, né? A gente procura sempre fazer uma reflexão mesmo do trecho bíblico diante do Senhor, buscando fazer isso de uma forma o mais autêntica e sincera possível, né? Tentando, de alguma forma, o Senhor nos ajude, né? Remova essa questão mais religiosa, né? E que Ele mesmo possa nos ensinar e fazer com que a gente reflita de acordo com as nossas necessidades, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente poderia pensar junto aqui é como era o contexto que Jesus ensinava e dividia essa parábola ou essa verdade que ele estava ministrando, né? Então, assim, os lugares eram os mais simples possíveis, né? Jesus já ensinou sentado num barco, sentado num monte, também muitas vezes próximo do alpendre de Salomão,
já dentro de casas onde ele era convidado, como foi o caso daquela mulher que lavou os seus pés, ou quando estava em casa de amigos, como de Simão, né, o curtidor, e Marta e Maria. Então, assim, não existia uma atmosfera, assim, vamos colocar dessa forma, religiosa. Na verdade, quem proporcionava a atmosfera era o próprio Senhor e aquilo que ele falava, né? E aqui eu acho que está um ponto importante para a gente fixar, né? E eu estava, talvez não coincidentemente, conversando um pouco sobre esse tema com a minha esposa ontem à noite antes de dormir, né? Ela estava lendo um histórico a respeito da vida de William Branham, que foi um dos homens que teve o maior ministério de cura já existente, né? E ela estava muito impressionada com aquilo, lendo a biografia dele e tudo. E ela falou assim, caramba e tal, e conversando. E aí eu fiquei pensando na hora, né? Quando a gente lê um histórico assim, é muito natural que a gente peça isso, que a gente queira isso, né? Que a gente queira ver isso. Mas se a gente parar para pensar como o Senhor lidava com essas coisas, né? E ele tinha todos os ministérios e todos os dons, a gente percebe que o Senhor ministrava muitas curas, muitas libertações, coisas que de fato eram singulares, o povo nunca tinha visto. Mas uma das coisas que me impressiona muito são aquelas que passam despercebido, né? Por exemplo, Jesus ensinou mais de 8 horas no Monte das Oliveiras, e as pessoas passaram o dia todo com criança, sentada, e ninguém comeu e bebeu, e as pessoas não conseguiam se levantar nem parar de ouvir o que ele estava falando. O poder daquela palavra, o quanto aquela palavra estava preenchendo pessoas, o quanto aquelas pessoas estavam confusas ou vazias, ou, sabe, ou pesadas, ou levando a sua vida, e à medida que aquelas pessoas ouviam aquela verdade, sabe, elas não conseguiam sair dali, Edson, porque de repente, sabe, não, pô, eu estou aqui muitas horas, passou o dia, quando chegou no final do dia que ele coloca aquele desafio para Filipe, dar-lhes de comer, né, e realmente tem uma situação milagrosa, né, vem uma situação onde o Senhor revela o seu poder, o seu cuidado, o seu zelo por aqueles que estão ali. Mas o que era mais importante, muitas vezes passou imperceptível, que foi todas aquelas verdades que foram ministradas, né? E na verdade nós sabemos que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ouvir Deus faz com que a gente esqueça a nossa própria condição, porque quando Deus começou a ministrar Jó, e ele apareceu no meio daquele redemoinho, os filhos dele não ressuscitaram, cara. Ele não ficou curado, entendeu? Ele estava doente ainda, coçando a pele dele com um caco de telha, diz a Escritura. Mas ao ouvir Deus falar, a mente dele se desapegou da situação que ele vivia, sabe? Do contexto, das situações que estavam atribulando. Aquilo já não conseguia mais cercar ele. Deus começou a falar, e a única coisa que o coração e o ouvido dele conseguiam captar era a voz daquele Deus que agora estava pleiteando diretamente com ele: cinge os teus lombos, porque eu falarei contigo e vou requerer respostas de tua parte. Então, como é precioso, né, ouvir Deus. Como bem-aventurado é aquele homem que pode ouvir no sentido mais amplo, do ouvir e do viver, do praticar, né? Como esse contexto realmente é fundamental, de nem só de pão, assim, porque o pão fala um pouco dessa questão que a gente estava compartilhando, do trabalho, da ansiedade, do correr atrás, de será que vai ter pão amanhã ou não. Tudo isso pega todos nós, permeia a nossa humanidade adâmica. Mas é impressionante que quando Deus começa a falar com a gente, as coisas mudam. Lembrem que Elias estava dentro de uma caverna, tomado de medo. Não só de Jezabel, de uma mulher, mas de uma potestade que era representada através daquela mulher. E ela ameaçou deliberadamente a vida de Elias, né? Ela representava o auge da idolatria de Israel naquele momento. E quando ela ameaçou, mesmo Elias, que naquele momento cheio do espírito ousado, que enfrentou todos aqueles profetas, agora correu
e se escondeu dentro de uma caverna. E agora ele estava ali com medo, angustiado, aflito. Ele tinha expectativas, ele achou depois que os profetas de Baal morressem, Israel ia ver que só o Senhor é Deus e que Acabe ia ter que cair, Jezabel ia ter que cair. Só que o que ele percebeu? Que os profetas morreram, mas a idolatria permeava a vida do povo e que as coisas continuaram e elas não tomaram o rumo que o coração dele esperava. E agora ele sofre essa ameaça e foge com a perspectiva de que está sozinho, de que não tem ninguém, de que todos se inclinaram a Baal, né? E naquele momento que ele está sozinho lá, diz a Escritura que vem aquele vento forte, né, sobre a pedra, vem várias manifestações, mas de repente vem um vento suave. E aí de repente Deus fala do meio daquele vento e diz: Elias, o que fazes aqui? E aí de repente Elias começa: só eu fiquei, não sou melhor do que meus pais, e começa a dialogar com Deus. Mas perceba que o início do alívio, ao Deus conversar com ele, a angústia dele, o medo, não teve um momento. É que hoje as coisas são colocadas de uma forma um pouco esotérica, de uma forma um pouco mágica. Então é como alguém tivesse botar a mão na cabeça de Elias: sai medo agora. E aí de repente Elias vai sair da caverna como outro homem. Não, Deus começou a falar com ele. E nessa questão relacional ele começou a ouvir Deus. E quando ele começou a ouvir Deus, e mesmo ele explicando o problema dele a Deus, porque é o que ele estava tentando fazer naquele momento, eu não estou tecendo obviamente nenhuma crítica, apenas tentando construir aquele fato, quando ele começa a falar: não, eu não sou melhor que meus pais, é melhor que eu morra e tal, só eu fiquei toda aquela questão, o coração dele começa a ser tocado, sem ele perceber. E aí o Senhor vai lá e prepara um copinho d'água, e tem um pãozinho quente, né? Aí ele come, bebe aquela aguinha, depois o Senhor começa a falar: cara, você ainda tem que ungir Azael, que ainda vai ser rei da Síria, você ainda vai ungir Eliseu no seu lugar e tudo, e começa, no meio dos dilemas que ele estava compartilhando, o Senhor começa a compartilhar para ele coisas que ele ainda tem que fazer. Gente, o homem sai dali e anda 40 dias e 40 noites. Para pensar nisso. E a angústia dele ficou aonde? O medo dele ficou aonde? O dilema dele ficou aonde? Na caverna, mas ele saiu. Os discípulos de Emaú também. Eles ouviram Jesus sem saber que estavam ouvindo Jesus e começaram a ter uma mudança no coração deles sem saber que essa mudança tinha começado. A gente quer sentir, a gente quer estar no culto, quer ouvir uma palavra poderosa, ou quer algum louvor, alguma coisa que tire a gente daquela condição, para a gente ter certeza de que Deus está fazendo alguma coisa na nossa vida. Mas a gente sabe que nessa realidade, dentro de contextos simples, conversando com alguém que está lavando uma roupa, preparando um alimento, ou alguém que está limpando uma casa, ou alguém que está ajudando a gente no nosso dia do trabalho, né? Ou dentro até de um conflito que se iniciou e agora vai começar a se solucionar conjugal, ou ali paterno, materno dentro de casa, e Deus começa a falar, seja no reconhecimento, ou às vezes num bate-papo simples, e o nosso coração começa a mudar dentro daquela realidade sem a gente perceber. Às vezes a gente não está nem discernindo que o Espírito de Deus está falando, está se movendo, como você falou, para quê? E tal, essa situação e tal, parecem reflexões naturais, mas que não são nossas. Daqui a pouco o Senhor está falando conosco que a gente não percebeu, como discípulo de Emaú. Aí depois a gente para e fala assim: pô, né, que meu coração, rapaz, como é que eu encontrei com aquele irmão no ponto de ônibus, a gente começou a falar, pô, acordei, eu estava, meu irmão, um lixo. Pô, ele pegou o ônibus, tchau, paz e tal, eu segui meu trabalho, pô, ali meu dia mudou. Você depois de um dia, às vezes a gente nem discerne, passou batido, mas às vezes a gente fala assim: pô, ali, caramba, o Senhor nos visitou, eu e aquele irmão, de uma forma muito simples, meu dia mudou, cheguei no trabalho e tal. Quantas vezes o Senhor nos preenche e a gente acha que é só um ânimo nosso, acha que é uma automotivação nossa, e não é, é o Espírito de Deus trabalhando dentro da gente, ou algumas reações nossas, às vezes fazem com que a gente se esvazie rapidamente, o nosso coração se endureça, e quando percebe a gente está numa condição que não sabe muito bem como encontrou aquela condição. Então, por isso, essa questão relacional que a gente vai começar de fato, né, a ler aqui, é muito importante. A religiosidade, ela nos engessa e ela faz com que muitas vezes a gente queira até inconscientemente viver uma vida cristã sem Cristo, viver uma vida cristã sem o poder do Espírito Santo.
Né? Antes minha mulher estava falando isso, como é difícil ser cristão. Ela brincou assim, né? Eu falei, não é difícil não, minha filha, é impossível. É impossível. Não é difícil, é impossível. Você nunca vai conseguir ter uma vida cristã sem o poder do Espírito Santo. Você nunca vai conseguir caminhar negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo Ele, se o Espírito Santo não viver em você, se não for pelo poder do Espírito Santo, se não for por meio dele, para ele, retornando para ele. Esquece qualquer situação que a gente ouça, queira aplicar na nossa força, não, isso eu não vou fazer mais, pô, fiquei mal com essa situação, isso eu vou desistir. É questão de andar em círculos, porque a verdade é que o mal que eu não desejo, esse está sempre diante de mim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Miserável homem que sou, é a declaração, depois de quase 25 anos de caminhada cristã, do apóstolo Paulo. Essa é a conclusão que ele chega, de lutando contra ele mesmo. Ele não achava que era soberbo, até o dia que Deus colocou um espinho na carne. Ele falou, caramba, esse espinho está na minha carne para que eu não me soberbecesse. Então assim, de certa forma, é como a gente fosse caminhando sem conhecer as nossas necessidades, as nossas fragilidades, os nossos pontos. A gente não sabe o que a gente precisa. E Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua paternidade, Ele vai construindo circunstâncias e conduzindo a nossa vida exatamente de acordo com aquilo que a gente precisa. Vai chegando um momento que a gente vai começando a perceber e agradecer por aquilo, né? Assim, puxa, dai graças em todo o tempo, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Esses discípulos aqui, no início da caminhada deles, o André até colocou uma situação que não é só sua, permeia a gente também, né? Às vezes a gente é muito rápido em ficar insatisfeito, a gente é muito rápido em reclamar, às vezes a gente demora mais para agradecer. Isso faz parte da nossa natureza, né? A pessoa não deve ficar, oh, não, isso faz parte da nossa natureza. Davi falou isso, nós fomos concebidos no pecado. É por isso que o nosso amado irmão Davi lutava contra a alma dele. Não te esqueças, a minha alma. Por que tu estás perturbada? Você ainda vai louvar a Deus, né? Não esquece de nenhum benefício que Ele fez. Ele o tempo todo, em seus momentos de oração, como ele estivesse lutando, não contra os inimigos, contra os filisteus, contra os Golias da vida. Davi tinha entendido que o seu maior inimigo era ele mesmo, era o seu próprio coração, que rapidamente poderia se afastar, rapidamente poderia contar exércitos, rapidamente poderia ficar enamorado de uma mulher maravilhosa, né? Mas ele sabia ele conhecia essa questão, e quando ele percebia que o coração dele estava assim, uma questão relacional, ele voltava, se humilhava, pedia perdão, queria estar próximo de Deus, né? E de uma forma paradoxal ou não, mas os salmos mais bonitos que foram escritos por ele, foram escritos dentro de caverna. Ele estava sendo perseguido por Saul. E os seus maiores tropeços foi quando ele já era rei consagrado no norte e no sul, e estava dentro de um palácio. Olha a nossa condição. Olha como é que pode, né? No natural parecia que ele dentro do palácio, está numa condição, pô, aqui eu vou escrever um hino, né? Vou compor um louvorzão, assim, não. A tua graça é melhor do que a vida, né? Ou todos os outros momentos que ele pôde escrever, ele escreveu em momentos de perseguição, dentro de cavernas, em momentos de conflitos. Então, é impressionante como mais tarde o apóstolo Paulo também vai entender que assim, é necessário que haja uma leve e momentânea tribulação sobre a nossa vida. É necessário. Irmãos, até os desencontros um pouco dentro de casa, aquelas questões, é necessário. Eu não consigo ver minha arrogância. Eu não consigo ver algumas questões, a não ser que elas apareçam. Quando a minha arrogância do Rafael aparece? Numa discussão com a minha mulher. Quando eu discuto com ela, eu percebo assim, aí que a situação vem e fala, caraca, eu fui pretencioso, né? Eu quis convencer ela na força, na marra, ou uma situação com algum colega, algum funcionário. Então, nesse momento a ficha cai, nesse momento o Espírito lembra a minha natureza, a minha inclinação. E isso não deve fazer com que a gente se entristeça, mas deve fazer com que a gente encontre o caminho que Deus estabeleceu para nós, que é os pés da cruz. Ali não tem jeito, fala assim, caraca, cara, puxa vida. A
gente não entende a nossa própria maneira de agir, né? E se a gente tratar isso formalmente, num culto religiosamente, a verdade é que a gente não encontra cura. A verdade é que a gente tenta remendar essas coisas, mas a Escritura diz que Deus não põe vinho novo em odres velhos. Ele só põe um vinho novo quando a gente está disposto em ser autêntico, quando a gente está disposto em mostrar para Deus quem a gente é de fato. Aqui eles não tinham uma preocupação, eles estavam brigando, confusão, queria ser maior que o outro, tudo isso e tal, né? As coisas todas estavam aparecendo. De repente o Senhor começa a fazer uma comparação para trazer uma realidade sobre eles, dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele vai começar a construir uma reflexão para os discípulos poderem entender. É um momento de maturidade? É um momento de maturidade. Os discípulos já tinham feito algumas coisas já no nome do Senhor. Curas, multiplicações, coisas tinham acontecido. Eles sabiam, ainda que não por realidade espiritual, mas por revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Viram situações que deixaram eles convictos que, na verdade, eles não estavam seguindo a qualquer homem, mas estavam seguindo o Messias, né? Só que parece que às vezes, quanto mais a gente caminha, ou quanto mais a gente tem oportunidades de servir ou de estar diante do Senhor, maior é o risco que nós corremos também. E temos momentos na história para lembrar isso, né? Não vamos falar de momentos tão antigos como Davi, que já citamos, ou Sansão, que era um homem cheio da força de Deus, né? Mas podemos lembrar dos Irmãos Unidos na Inglaterra, né? Eles tinham um testemunho local tão forte, a graça de Deus sobre a vida daqueles irmãos era tamanha, que o socorro que os irmãos proviam chegava antes do socorro do Estado na Inglaterra. Eles socorriam as pessoas e chegavam antes de uma ambulância. A ânsia do derramar, do servir, de testemunhar a Cristo, gerou um testemunho naquele momento da história que foi algo impressionante. Mas o que aconteceu? Podemos fazer correlação com Ezequiel, né, no 16 e 17. Eles olharam e viram assim: caramba, a gente é o povo de Deus. Pô, a gente é cristão de verdade, parceiro. Aqui não tem nego mais ou menos. Aqui a galera, como foi hoje na brincadeira da juventude, aqui é a galera do bop. Aqui é a galera do naipe mesmo, né? E quando isso entrou, a biografia desses irmãos relata, e quando isso entrou no coração deles, essa invisível vaidade, soberba, né? Junto com ela houve grande dissensão, confusão, e eles racharam. E quando eles racharam e se faccionaram, obviamente aquela graça, aquele testemunho se foi. Algo que era tão belo, tão precioso, algo que testemunhava a vida do Cordeiro, né? Também foi exatamente, não isso, né? Mas o coração deles permitiu, né, que essa vaidade encontrasse lugar. E obviamente aí entendemos porque Paulo fala que não cesso de cessar, de joelhos me ponho diante do Pai todos os dias, clamando pelas igrejas. Não era à toa, não era por causa de uma reunião de oração. Ele sabia, ele falou para os irmãos em Corinto: eu temo que, como Satanás seduziu a Eva, ele afaste vocês da simplicidade que é em Cristo Jesus. Ele acompanhou os Gálatas. Eles sabiam que os Gálatas, no primeiro momento, queriam arrancar os olhos e dar para Paulo. Tal foi a força que o Evangelho chegou na Galácia. Mas logo depois, eles se judaizaram novamente. Eles voltaram a guardar sábados e outros dias, achando que isso iria dar graça e salvação para eles. As cartas que João escreveu às 7 igrejas, e todas aquelas admoestações, elas não são em vão. Quando, por exemplo, ele escreve para os irmãos que estavam em Éfeso. Éfeso teve um dos maiores avivamentos. As pessoas chegavam com livro de bruxaria para queimar em praça pública. O poder de Deus se manifestou de uma forma impressionante. E onde tinha uma potestade chamada Diana dos Éfesos. Aquela potestade caiu, o evangelho entrou na cidade. Mas o que o próprio Senhor Jesus Cristo manda João escrever? Arrependa-te, retorna-te às primeiras obras, senão eu virei até ti e removerei o teu candeeiro. O candeeiro era o quê?
candeeiro representava a igreja, era o testemunho de Cristo. Quem dá testemunho não é o homem, é Cristo que dá testemunho na vida do homem. É Ele que sustenta o testemunho que Ele mesmo tem na nossa vida. Então ali ele estava falando, olha, se você não voltar eu vou vir e vou remover. E a história mostra que removeu mesmo. Porque qual foi a continuidade histórica em Éfeso? A igreja amornou, esfriou e acabou. Hoje nós temos instituições religiosas. Então se uma igreja simplesmente esfriar, ela continua, porque ela é um CNPJ. Então você vai continuar com um local que se chama igreja, mas que não tem testemunho de Cristo. Em Éfeso não. Eles não viviam essa realidade que nós temos histórica. Acabou, acabou. Não tem alguém para dizer uma coisa que não existe. As pessoas se reuniam para dar um testemunho a respeito de alguém que estava vivo. A hora que aquilo perdia a continuidade, não tinha propósito de continuar. Então, a gente tenta retornar para essa questão da essência, de conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor, e o Senhor ao mesmo tempo também revelar nossa própria condição. Não há nenhuma experiência espiritual que, por mais bela que ela seja, por maior e mais gloriosa que ela seja, que o indivíduo pode passar, ele não tenha que atravessar na mesma estatura a humilhação da cruz de Cristo. Pode ser algo que seja um relato impressionante. Pode ser o relato daquela irmã canadense que, ao estar pregando, ela levitou alguns centímetros. Aquele testemunho foi tremendo. Foi algo impressionante. O problema foi que os outros anos da vida dela não pregou mais Cristo. Ela pregou a experiência espiritual que ela teve aquele dia. Como, Rafael? Nós somos assim. Eu sou assim, cara. Eu preciso da ajuda do Senhor todos os dias. Deus enriqueceu um povo, despojou o Egito, pegou todo o ouro, toda a prata, toda a mirna dos egípcios e colocou na mão de quem? Do povo dele. Aquele ouro, Deus já sabia. Estava botando na mão do povo dele porque ele construiu o quê? Uma casa para o Senhor. Eles não sabiam o que ia construir. Eles levaram 3 meses até chegar ao pé do Monte Sinai. Só que o livro de Levítico já relata quando começou a construção, quando Moisés teve a visão celestial para começar a construir. Só que quem deu o ouro? Deus. Mas eles usaram o ouro para quê? Para construir um bezerro. O ouro não era do diabo, o ouro era de Deus. O dom é de Deus. O ser batizado no Espírito Santo é de Deus. Mas em 1914 fez as igrejas racharem, porque você fala em línguas e eu não falo. Então você é melhor que eu. Eu tenho o dom de revelação, você não tem. Então eu sou mais espiritual que você. Os dois são de Deus, são de Deus. Mas eles racharam o povo de Deus. Eles dividiram o povo de Deus, porque eles não foram usados para Deus. É por isso que Jesus falou para os discípulos, no capítulo de João, muito tenho para falar convosco, mas vós não podeis suportar. Muito do céu eu quero falar, para vocês conhecerem, mas vocês não vão ter condição. Vai ser uma pedra de tropeço. Rapidamente você vai querer chegar e falar, cara, eu tive uma experiência, essa noite eu sonhei, o anjo me visitou, isso e tal, tal, tal. Dificilmente eu falaria como Paulo. Não, o que eu tenho eu não posso falar. Pô, no dia seguinte eu estava falando. Por quê? Porque dependemos urgentemente de um trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. O que ele está fazendo agora, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, nos nossos conflitos dentro de casa, nos nossos problemas na Assembleia, quando estamos aqui, nos nossos problemas no trabalho, nos conflitos, nas injustiças, nas situações que racham a gente e deixam a gente interiormente totalmente angustiado, e nós achamos essas coisas horríveis e parece que elas vão nos destruir. Mas na verdade, essas coisas são a picareta, a marreta, a draga de Deus na nossa vida, fazendo uma terraplanagem, botando o terreno liso, enterrando um buraco, cortando um monte, pegando uma plana para parar uma coluna dessa de madeira, como você estava falando da obra aqui, né? Imagina que essas madeiras sentiram, foram furadas, foram meter ali o grampo para trazer elas, mas hoje ela está aqui, elas têm uma sustentação. Às vezes é assim, Deus vai botar aquele grampo e vai, ó. Já viu quando você passa o grampo que a madeira faz um barulhinho? Dependendo da madeira, quando ela estiver muito empenada, né? Quem já trabalhou, você vai passando o sargento, ela vai vindo. Esse barulhinho que é você fazendo na nossa vida. Quando Deus está apertando a gente. Quando Deus está querendo trazer a gente para uma realidade. Por mais que a gente não entenda, acho que aquilo aparentemente é ruim, não é? Ele está querendo trazer a gente para uma realidade. Uma realidade melhor de vida. Uma realidade sem ansiedade.
uma realidade desprendida e desarraigada, como diz capítulo 1 de Gálatas, desse mundo e desse século. Alguém que vive, talvez dentro de uma empresa com metas, mas sem estresse. Alguém que vive debaixo de grandes pressões, mais livre. Alguém que vive debaixo de grandes conflitos, mas ainda assim em paz. Esse é o Evangelho do Reino de Deus. Jesus falou que havia chegado no momento em que ele pisou aqui e que não era visível, porque ele não era de aparência, mas ele estava dentro de nós. As coisas mais maravilhosas e as eternas são as que não vemos, porque Paulo disse: as que vemos são as que perecem. Dentro dessa realidade, o Senhor está revelando a eles, olha, muito. Ele já tinha visto, claro, o Senhor já tinha visto a vida, a obra que ele ia fazer na vida de Pedro, de João, de Tiago, o fato de Tiago ser decapitado, partir mais cedo, tudo isso. Senhor, mas eu preciso dar estrutura, eu preciso revelar a eles que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele vai ser cortado, mas que todo aquele que dá fruto eu vou podar. Existe uma diferença entre cortar e podar. Aparentemente nós achamos que é a mesma coisa, e quando estamos no nosso dia a dia olhando tudo, a gente cria situações, acha que é injusto eu passar aquilo e tal. Outros foram 10 anos aquela situação no meu trabalho, agora veio a pessoa e passou. Mas se fosse eu no contrário, eu não faria esse questionamento, porque nós somos assim, né? E às vezes Deus usa essa situação não para me cortar, mas para me podar. Foi engraçado que dentro desse telhado que estava vazando lá, que estava contando, a filha chegou e falou assim: ah, pai, mas quando eu chegar em casa, né, o armário vai estar montado. Eu falei assim: não, filha, não vai estar. Puxa vida, porque as roupas estavam todas sacadas nos sacos de lixo de 80 litros, né? Tudo lá embolado e tal, não sei o que, barará, barará. E ela estava doida para chegar em casa e tá todo o armário bonitinho e tal, tal. Para ela, que foi uma decepção com o mundo da idade dela, que tem 8 aninhos e a outra tem 7. E eu fiquei pensando na minha vida, quantas vezes eu pressiono a Deus até o final, que eu quero chegar naquele momento da minha vida e o armário está pronto. E não vai estar. Eu vou encontrar as coisas dentro de um saco muito emboladas. Mas Ele está construindo o quê? Um caráter em nós. E nesse caráter Ele está ensinando o quê? A esperar. Porque como você aprende a esperar? Esperando. Como Abraão aprendeu a esperar? Esperando. Não há como aprender a esperar sem esperar. E quando esperamos, vemos experiência. Isso que Paulo falou. Dentro da experiência, nós vamos ganhando perseverança. Dentro da perseverança, isso é uma obra, uma escada que está sendo construída dentro de nós. Adianta a gente ficar pau da vida. Aqui no culto a gente não vai fazer isso, como assim, mas no dia a dia, pum, pau da vida, chupar a barraca, falar meia dúzia de coisa e tal. Depois que eu e você esfriarmos, a gente vai chegar à conclusão de fazer o quê? Vai ter que esperar. Depois que você estava compartilhando com a gente, vai ter que esperar. Não vai ter jeito. Não vai vir na hora que a gente imagina, né? Pode até aceitar a ideia de Agar, mas não vai ser a solução. Sabe? Vai ter que esperar todos os anos. Vai ter um momento certo onde Deus vai falar assim: agora eu vou fazer. E parece que esse momento... Eu tenho um amigo que ele fala uma coisa que obviamente não é verdade, mas assim, reflete bem um pouco da minha carnalidade. Ele diz assim: Deus às vezes parece ser o ser mais implicante do universo. Ele não dá quando queremos e quando desistimos Ele concede. É claro que ele está falando de uma visão natural, nossa, humana, carnal. Quando você já não está nem mais aí, daqui a um ano eu vou vir, vou te visitar, te dar o filho, né? Parece que assim, porque... E Ele sabe, Ele é pai. Olha, a gente tem um trabalhão com os nossos filhos, né? De ensinar, né? E Ele é um pai maravilhoso. Ele sabe exatamente o momento de tirar a gente de um emprego. Quantas vezes eu lembro, irmão, eu saía do emprego que eu estou até hoje, olha só. Eu saía, ia por lá de fora, às vezes ligava para minha mulher: eu vou pedir a demissão hoje, isso é um absurdo, que palhaçada que fizeram, e tal, não sei o que. E ela... Pois, cara, que eu falava tudo aquilo, que eu estava indignado de ver algumas situações. Tudo bem, poderiam ser injustas, mas... E aí? Existe alguma injustiça pior do que o Cordeiro de Deus que foi mudo por matadouro? Que foi cravado com espinhos? Que foi caluniado? Que foi transpassado e ficou mudo? E mudo a tal ponto de Pilatos, que era a pessoa que tinha domínio e governo, ficar incomodado com o silêncio dele. No final eu tinha que parar e falar assim: caraca, Deus fala assim: vai ficar. Eu tinha que ficar. Então assim, aí está arriscado o dia que eu nem queria mais saber, falar assim: agora acabou o tempo de poder mandar um lugar. É nesse sentido. E como é bom, porque quando a nossa alma
é tratada, ou seja, Pedro fala isso claramente na sua carta, que essa palavra é poderosa para operar salvação na nossa alma, ela vai dobrando a nossa vontade, ela vai dobrando a nossa cerviz, como Ezequiel falou, povo de cerviz dura, né? Da cervical, povo de cerviz dura, você vai dobrando a nossa cervical, ela vai ensinando que o céu governa sobre a terra, que por mais que se grite na terra, por mais que se berre, Tiago falou o quê? Que a ira do homem não produz a justiça de Deus. O céu vai governar sobre a terra. A última palavra é a dele. Quem está sentado no alto e sublime trono é ele. Ele está tentando revelar isso aos seus discípulos. Então ele diz assim: olha, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Fica pensando, a gente é muito comum, a gente é ensinado assim, né, um pouco, quando a gente vai procurar um emprego, alguma coisa, a gente faz um currículo. O currículo é a soma de experiências que nós temos, né? E normalmente a gente se apresenta dessa forma e tal. E o senhor estava falando aqui, ó, não adianta você ter currículo, não adianta você botar no seu currículo, ó, fiquei na Cova do Leão, já fui para a Fornalha Dente, já fiz tudo isso. Se você não estiver comigo, você não permanecer em mim, toda essa questão não vai somar 1 milímetro na sua segunda-feira quando você for afrontado. Quando alguém pegar você, Rafael, desprevenido, toda essa experiência, não vai acrescentar 1 milímetro na sua vida. Porque a expressão da nossa vida não é a soma de experiências espirituais que tivemos, e sim a permanência do Cristo dentro de nós. Só no versículo 4 ele vai repetir 4 vezes a palavra permanecer. Significa que ela tem uma importância, um significado grande. Permaneçam. Não é vem, participe, está aqui, está ali, saiu. Não, não. Permaneça, continue. É necessário. Hoje, eu creio que muitos irmãos aqui, que já tem bastante tempo na fé, já experimentaram isso, da gente ter um momento com o Senhor e parece que você está quase transbordante de Deus, não é isso? E 2 dias depois, está mais vazio que um perigo. Né? E rapidamente alguma coisa aconteceu, né? Alguma situação veio e aquilo vazou, aquilo foi, né? É algo assim impressionante, mostrando que realmente nós não somos a riqueza, nós somos um vaso de barro, onde ele deposita essa riqueza que é ele mesmo dentro de nós. A maior riqueza que um homem pode ter é Cristo. Paulo falou que todos os tesouros do universo estão escondidos em Cristo. Um homem que Cristo o ganhou e Cristo se manifesta através dele. Paulo falou, olha, eu me empobreci para enriquecer a muitos. Eu estou morrendo para que muitos tenham vida. Cada vez mais ele não tinha nada para que todos aqueles que estivessem em volta dele pudessem ganhar do Senhor. Né? Ele sentia dor para que as pessoas pudessem ter alívio. E ele chorava para que as pessoas pudessem estar alegres. Ele relata isso nas suas cartas. Então, quando nós lemos isso, a gente descobre o que vai esperar a gente. Daqui a alguns anos, irmãos, quando o Senhor nos amadurecer, está esperando a gente uma boa vida? Ou, na verdade, nós vamos passar muitas vezes um sufoco em oração por causa daquela pessoa nova que está chegando? Aquela pessoa nova que está chegando, ela não vai poder pegar o sol. É como uma árvore. Quem vai ter que ser a casca? Você. Quem vai ter que segurar aquele peso? O que fala de coluna de oração? Ou fala que, por exemplo, Pedro, João eram colunas da igreja. Coluna faz o quê? Está segurando metade desses caras aqui, metade dessa terça, até aquela metade daquela terça. Toda aquela carga está indo para aquela coluna ali. Aquela coluna ali que está sendo comprimida por toda essa carga aqui e joga essa carga no alicerce. No final, é só Cristo que suporta tudo. Tudo vai para Ele, que é a pedra fundamental e a pedra angular. Mas, por sua graça e por sua misericórdia, Ele vai preparando homens e mulheres para suportar essa carga. Por isso que Paulo fala, agora resta a mim o quê? Completar o quê? Os sofrimentos de Cristo. O que vai nos esperar? Uma vida que eu posso, que eu pode, que Deus vai fazer, que Deus vai abençoar, que Ele vai abrir, que Ele vai fazer tudo isso? Não. O que vai sobrar é a oportunidade de Deus manifestar na nossa vida misericórdia. E se Ele manifestar na nossa vida misericórdia, tenha certeza, a gente vai perder para alguém ganhar.
a gente vai descer para alguém estar naquela condição. Então, Jesus aqui nesse momento estava preparando discípulos, e creio que todos nós que estamos aqui, o nosso alvo principal, ou o nosso desejo, é que de alguma forma a nossa vida sirva para algo nas mãos do Senhor. Que Ele faça o que Ele quiser, ainda que Ele queira nos colocar na sombra, ainda que Ele queira nos colocar num lugar onde ninguém vê, mas se isso que Ele tiver, que a nossa vida sirva para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Essa consciência vai precisar crescer na vida dos discípulos. Fala assim, sem mim, nada vocês vão poder fazer. Nesse momento, é difícil entender isso. Nesse momento, eles voltam assim, rindo. Olha, até os demônios fugiam quando a gente orava. O que impressionava os discípulos no início da sua caminhada era ver o quê? A manifestação do poder de Deus. Era ver o quanto Deus fazia através deles. Mas quando Pedro entra naquela reunião de oração com João, e aquele homem coxo é curado, no início do livro de Atos, nos primeiros capítulos, que os homens viram para Pedro, o que acontece? Pedro rapidamente rasga a sua roupa e declara: por que olhaste para mim, como que por mim mesmo tivesse curado e levantado esse nome? Mas foi pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, o qual vocês crucificaram, que esse homem hoje tem saúde e anda. Olha o desespero de Pedro em rasgar a roupa e falar assim: não sou eu, cara, não sou eu. O desespero dele entender, o desespero da luta interior, dele saber: não sou eu, quem está operando não sou eu. Eu lembro de uma biografia muito carinhosa de um homem de Deus também do século XIX, que, sendo muito chamado para muitas conferências, nos últimos dias, um relato que ele diz: Deus vai ser necessário que ele me leve, os homens não entendem o que ele faz através de mim. Porque as pessoas queriam chamar ele para quê? Para ir numa conferência, para falar, mas as pessoas queriam ver quem no final? Ele. As pessoas queriam ouvir quem? Ele, cara. E ele, angustiado com aquilo, fala: Deus, me leva. Me leva. Porque o pior sofrimento para alguém que ama Cristo é receber a glória de Cristo. O pior sofrimento para quem realmente é grato pelo que Ele fez naquela cruz e morreu no nosso lugar é receber qualquer crédito, quando há uma consciência clara que não há crédito a receber. Diante disso, essa pessoa rasga a roupa. Aquele Pedro que se anima, que pula, que Deus me usou, agora rasga a roupa e fala assim: pelo amor de Deus, foi o nome do Nazareno que esse homem levantou. E rapidamente dá para a gente entender porque ele e João já ganham chicotadas e voltam. Porque ao mesmo tempo que o poder de Deus se manifesta, a perseguição também vem. Porque os locais na terra onde há mais perseguição, também há mais manifestação de poder genuíno de Deus e de graça. Os lugares onde explode, como Afeganistão, Índia, China, são lugares onde as pessoas também estão, como Paulo relata, todos os dias somos entregues como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas situações somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Já não sei o que quero, porque o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Olha o resumo de uma vida que está sendo bombardeada pelo Espírito Santo. No final, a conclusão que ele fala: o viver é Cristo. É o resumo total da vida cristã. Não quero uma vida melhor, não quero um casamento abençoado, não quero que as coisas sejam iguais, não quero que tudo dê certinho na minha vida. Eu quero que Cristo se manifeste na minha vida, porque eu não sou o centro do Evangelho. Eu fui alguém resgatado e adicionado nessa história. Mas o centro, o digno, aquele que pode abrir o livro, aquele que é a raiz de Jessé, que é o descendente de Davi, é Jesus Cristo de Nazaré. No céu, na terra, embaixo da terra, diz que existia todos esses seres que viviam, que entoavam alguma coisa, estavam cantando uma única coisa: aquele que é digno de abrir o livro, de quebrar os selos, a ele a glória, a honra, o louvor, amém. Nesse momento, essa realidade precisa entrar na vida daqueles discípulos que ainda não alcançaram, que ainda estão felizes, estão preocupados ainda com como as coisas vão acontecer. Porque se a gente for bem sincero, irmão, pensa bem, se a gente estava falando de ansiedade, como é que devia ser a vida desses caras? Não era todo mundo igual. Tinha gente que era pescador, indouto, sem estudo, totalmente broncão.
E tinha gente estudada pra caramba. Tinha Levi, imagina, um auditor da Receita Federal. Era gente de classe diferente, de estudo diferente, de cultura diferente, de cor diferente. Ninguém estava nem aí para isso, porque tinha alguém no meio deles, irmão, que quando abria a boca para falar alguma coisa, a vida deles parava, meu irmão. Os caras soldados brabo voltaram para os sacerdotes fariseus e disseram assim: mas você não prendeu o cara? Meu irmão, a gente nunca viu um cara que fala dessa maneira. A gente não está falando de um policial bonzinho. A gente está falando de um cara que vem mesmo para aprender, para esculachar. O cara voltou e falou assim: pô, irmão, eu nunca vi alguém falar dessa maneira. Aquelas mulheres, aquela prostituta ficou hipnotizada. Falou: nunca fui amada, já deitei com muitos homens, eu nunca vi um amor igual a esse. Eu nunca vi um cara que se preocupou tanto comigo e que me tocou no fundo da minha alma. Esse cara abraçou a minha alma. Esse cara entrou na minha vida. Esse cara mudou a maneira de eu pensar, de eu projetar, de eu construir sonho na minha vida. Quem é esse homem? Não é mais aquele que acalma a tempestade. Não é aquele que resolveu o meu problema, como no início da vida cristã. Não foi aquele que atendeu o meu sufoco no dia da tribulação. É alguém que agora eu estou conhecendo de uma forma mais profunda e que entrou de uma forma na minha vida diferente. E que não é que ele acalmou a minha tempestade, ele é a minha calmaria. É isso que o salmista fala: ele é a minha porção, ele é a minha herança. A quem tenho eu no céu além de ti? Que nome eu posso chamar? É Salomão no livro de Cantares expressando para aquela mulher, para aquela formosa donzela, vamos colocar dessa forma. E na verdade aquela donzela deveria reconhecer quem aquele cara é. E a gente lê o texto de Cantares e diz que ele botou a mão pela porta, ele abriu e ela não ligou, ela deitou, cara, virou o rosto. Depois ela quis ir atrás dele. E aí os homens da rua pegaram e bateram nela. Ela não viu o dia da visitação, ela não enxergou a morte chegando na vida dela, ela não discerniu o cuidado, a proteção, nada. Ela simplesmente fez por causa daquilo. Jesus chorou, irmãos. Jesus chorou diante de Jerusalém. Falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Eu quis ajuntar vocês como uma galinha junta os pintinhos, mas vós não quisestes, não reconheceram o tempo da visitação. Veja bem, no esconderijo do Altíssimo ninguém entra, mas quem decide ficar aqui ou não sou eu. Debaixo das asas dele ninguém toca, mas quem decide estar debaixo das asas dele ou não sou eu. E é isso que Jesus está falando para esses discípulos. Cuidado, às vezes a gente está se sentindo tão assim que daqui a pouco a gente sai já para não ver que saiu debaixo da asa, literalmente, e acha que está com aquela mesma proteção, mas não está mais. É Sansão saindo com aquele ímpeto. Você agora, mais uma vez, destruirei os filisteus, mas não tem mais o Senhor, agora é só ele. E óbvio que só ele não vai dar conta. Só eu, Rafael, não vou dar conta da minha ansiedade. Vou ficar pensando no meu problema e não vou conseguir dormir. Imagina, irmãos, uma coisa que é uma bênção, que é o sono. Que talvez a gente tenha um bom sono e talvez a gente não tenha dado valor. Sabe quantas pessoas... Eu fiz outro dia um levantamento no meu trabalho e descobri que 70% das pessoas tomam remédio para dormir. 70%. Por causa dos problemas, das ansiedades. Olha, irmão, só a presença de Deus na nossa vida fazer a gente dormir igual nem quando a gente poder chegar em casa hoje, tomar um banquinho gelado, aqueles que jantam, faz um lanchinho e tal, você poder falar um pouco com o Senhor ali e falar com o salmista: deito-me e logo pego no sono, porque tu és comigo. Tu estás comigo no meu sono. Eu não só descanso, mas tu és o meu descanso. Essa questão relacional é a questão que precisamos, eu mesmo, no meu exercício diário, preciso resgatar, preciso retornar com essa realidade urgente. E essas palavras, elas me confrontam. Quando ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Veja bem, o fruto é uma consequência. Você está vendo Jesus falar assim: ó, você tem que dar fruto, hein? Você
tem que dar fruto. Já viu aquela questão, quando vem uma pregação legalista? Fala, irmão, ei, tu tem que dar fruto. Tu vai chegar para Jesus o quê? Com a mão vazia? Você não vai chegar naquele dia, não tem nada para entregar? É uma pregação que está centrando o quê, irmão? O fruto. Tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve. Qual é o centro dessa mensagem? O fruto. Você está sendo cobrado do quê? Do fruto. Só que a palavra não diz isso. O fruto é a consequência. O que ele está cobrando aqui? Permaneça em mim. Fica comigo, Rafa. Fica comigo. Está doendo, está escorregando, está pegando. Fica comigo, cara. Segura as pontas. Porque eu vou permanecer em você. E aí você vai dar fruto. Mas quem é o centro da mensagem? É Cristo. Quem é a pedra angular? É Cristo. Quem é o nome a ser lembrado de manhã? É Cristo. Quem é aquele que deve tomar nossa oração? Cristo. Quem é aquele que a gente deve perseguir quando abre a Escritura? Cristo. Ele diz que é o início e o fim, o alfa e o ômega. Foi ele que disse isso. Que ele é o centro de todas as coisas. Paulo disse para aqueles irmãos em Efésios: aprove ao Pai que tudo que existe, visível e invisível, convirja somente para o seu Filho Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tudo foi criado por ele e por meio dele. E nada do que existe se mantém senão por meio da sua palavra. Como é que ele pode passar na minha vida igual hoje, segunda-feira, despercebido? Como é que eu posso me aborrecer, me irar, me chatear? E todas essas palavras que eu disse agora não fazem diferença, estou falando da minha vida, irmão. Não estou falando de ninguém, estou falando da minha. E de repente, para a tarde do dia, eu lembrar daquele que é o motivo de eu respirar. Falar assim, puxa, meu Deus, tolo, repito para mim mesmo. Tolo. Temos a consciência, mas quantas vezes bebemos tantas águas antes de chegar nele? Tentamos fazer tanta força para resolver as coisas antes de chegar nele. Às vezes, quando chegamos sobrecarregados de ansiedade, sobrecarregados com pesos que não conseguimos mais suportar. E ele está falando aqui: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. A gente não pode. Quando a gente olha para um filho, então, por mais que a gente crie tudo, como a gente controla. Acho que o André deu um enriquecimento bom para a gente quando falou que a ansiedade é controlar o incontrolável, né? A gente instrui, educa, mas vai chegar uma idade que você não tem controle, não está 24 horas por dia. Você pode querer que a sua esposa pense desse jeito, mas ela tem o direito de não pensar. E eu não tenho poder para convencer ela também. Ela não tem poder para me mudar, eu também não tenho poder para mudar ela. Ninguém muda por ninguém. Essa é a verdade. Se a gente tem expectativa de que alguém mude para a gente ser feliz, a gente é o mais miserável dos homens que possa existir. Porque só o Espírito Santo de Deus tem o papel divino de convencer os homens. Tem uma coisa que às vezes eu estou vendo, e eu fico pensando em como isso é grande. Mas você falando aí é muito maior do que eu penso. Porque os discípulos eles curavam, né? Como fizeram algumas coisas. Mas, vamos botar assim, o maior milagre é a transformação do homem. E é aquilo que é menos valorizado, é o que menos você quer ver, é aquilo que, de repente, o holofote, você acaba citando aquele que era aleijado agora está andando, foi você que foi instrumento, foi canal para aquilo, mas você, que é um milagre, está sendo transformado, pouco você valoriza. E às vezes eu comento, o André sabe disso. Tipo assim, cara, é um dos maiores milagres, a transformação do homem, mas pelo homem mesmo, por mim mesmo, eu não valorizo. Mas esse aí, você está falando, isso é o maior milagre, porque ninguém pode fazer por mim. E é o Espírito Santo, é ele que faz todas as coisas. Mas se eu permitir. E senão, até aqui,
Eu deixei, mas agora deixa, aí eu vou você, só debaixo da asa. Irmão, pode deixar que agora é comigo mesmo. Aquela hora que eu falei que agora é comigo mesmo, o Espírito Santo já não está mais. E aí eu me perco. E aí a simplicidade, aí Jesus Cristo, você em mim. E aí, Papai do céu, me ajuda a me transformar. Porque eu não consigo, eu me perco. E às vezes eu fico querendo, e às vezes eu, cara, diga aí eu falo, Papai do céu, perdoa, porque eu devo ter feito alguma coisa que desagradou. Eu não consegui. É aquilo que o mal não é o que entra, que sai, né? De repente a minha esposa fala um negócio, quer dizer, não foi aquilo que ela falou, o que eu rebati. Entrou, o que ela falou, o mal foi o que ela falou, entrou, não, o mal foi o que eu fiz, e eu rebati. Aí eu preciso me transformar. E aí você vê que o tempo todo Jesus falando, aí a pessoa diz, como? Né? Que a pessoa fica 8 horas ali. É maravilhoso você ver a pessoa transformada, só que quem está sendo transformado tem que ter muito cuidado, que todos em volta não estão querendo isso. Estão querendo, tipo assim, ó, parar o processo e te botar te fazer um ícone. E você acabou contigo. Porque aí bate, já bate nas tuas costas, que é essa vaidade. Aí tu, não, eu sou muito simples, aí a tua vaidade. Eu tenho, o pessoal que me conhece mais um pouco, sabe que eu gosto muito de blusa branca, toda branca. A minha esposa, por acaso, a apelido dela é branca. E minha gaveta tem muitas blusas brancas. Porque é prático, eu vou trabalhar com uma blusa branca, no outro dia vai a mesma blusa, só que é outra blusa. Mas o que você está pensando? Você está com a mesma blusa? Eu sei que eu estou com outra blusa, não importa. Só que um dia eu me peguei sendo vaidoso com isso. Sabe, assim, pô, o Edson só vende de blusa branca. Aí eu, não, agora eu sou. Não, essa aqui tem uma listrinha. Não, eu só vou botar, porque agora todo mundo está olhando. Só o Edson, eu tenho agora 36, agora eu vou botar 45. Eu falei, isso. Sem perceber, eu falei, o que está acontecendo? O que é? Natal, todo mundo sabe. O que você quer? Blusa LG, branco. Pode me dar quantas é? 10, 5, 20, me dá tudo assim, bota tudo na cabeça. E vai ficando amarela, eu agora não quero, bota branquinha. Mas isso, eu comecei a perceber que entrando isso com vaidade. Já não é bom. Não dá amarelo, não dá azul, porque misturar as cores. Porque as coisas que o diabo faz, e eu creio, isso aí é coisa minha, que tudo é muito espiritual. Tudo é muito espiritual. Dinheiro é espiritual. Para mim, tá, irmão? Para mim. Tudo é muito espiritual. Esse momento de estar aqui, eu não sei o que deve ter acontecido muito espiritual para cada um de nós estarmos aqui. Sabe para quê? A gente está ouvindo a palavra de Deus. Isso aí, eu não consigo mensurar o poder que é. O poder que isso aqui tem, que vai fazer na vida de cada um. E eu não vim aqui por mim. Não foi por mim que eu cheguei a conseguir. Cada um chegou aqui, não foi pela tua carne. É o Espírito Santo que conversa com nós. É a palavra de Deus. Não, Rafael, não. É a palavra de Deus que vai ser falada, que vai ser conversada. E a gente percebe que as transformações que Jesus ele insistia. Vamos embora, galera. Vocês vão conseguir. E isso é muito lindo. Você falou, lembrei da situação da camisa, né?
Eu lembrei de um momento assim. Por que isso é importante? Porque eu creio particularmente que eles se tornaram muito íntimos, os discípulos e o Senhor, né? Dormir, acordar todo dia, né? Tá próximo, é uma coisa. Teve um dia que eu estava ficando estressado, mas estava só absorvendo, né? Absorvendo. Aí teve que ajudar alguém, não sei o quê, blá, 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 na casa do meu pai, dos pais da minha esposa e tal. Quando chegou eu sei que eu tinha marcado um momento para ver um filme no cinema. Quando deu 4 e pouco, cara, que a minha mulher supôs furar, não ir comigo, cara, eu fiquei muito bravo, Edson. Eu falei, que absurdo, olha só, você só consegue ver depois, né? Cara, que absurdo, a gente, fez tudo, ajudou todo mundo, foi na casa do fulano, foi na casa do ciclano, eu quero só 1h30 pra eu ver um filme pra mim! Caraca! Cara, meu irmão, eu despejei, sabe? Eu despejei aquilo ali. Quando eu acabei de falar tudo, igual o Rodrigão, eu acabei de falar aquilo que eu caí em mim, eu falei assim, caraca. Tipo assim, você vê, né? Por mais que a gente ache, esteja, né, ali nessa questão do Senhor, da obra e tudo, eu falei assim, caraca, irmão, como eu sou egoísta, parceiro. Como eu sou egoísta, isso é da minha natureza, eu não tenho que fazer força para ser egoísta. Eu sou egoísta, Edson. Eu sou egoísta, isso é da minha natureza, cara. E se o Espírito de Deus não me inclinar, não dobrar para o outro lado, porque eu estou forçando para isso, é isso que Isaías, cheio do Espírito de Deus, falou: ó Israel, o coração de vocês está inclinado a deixar o Senhor. Só que Israel fazia culto, fazia Shabá, Sheg Shapá, Sucote, tabernáculo. Então tá legal, meu irmão. Tô tranquilo. Entendeu? Tô fazendo as paradinhas todas. Eu vou a culto, eu faço as festas, eu entrego, meu irmão. Só que o que Deus falou para eles? Cara, vocês me louvam com a boca, mas o coração de vocês está longe, parceiro. Na verdade, vocês é igual um enterro. Vocês estão aqui porque tem que estar, parceiro. Porque se tivesse uma outra forma de se juntar, vocês não estariam. Quando eu me dou conta dessa minha condição, que é essa, né, que o André estava falando, eu pensei assim, cara, como é bom o Espírito de Deus trazer essa clareza para a nossa vida. Porque a gente tenta camuflar, irmãos, até o final da alma, que a gente não é assim. Quando o Espírito de Deus consegue jogar luz, quando a gente abre e ele mostra essa realidade nossa, meu Deus, é a tomografia, é o diagnóstico. A gente só começa um processo de início de cura quando a gente consegue enxergar que a gente é doente. Aí, não é o que de certa forma, né, o Spurgeon, o Lutero fala, olha, só um grande pecador tem um grande Deus. O grande pecador não precisa pecar, não, é só ele ter a consciência da sua natureza. Um grande pecador tem um grande Deus. Um pecadorzinho, ele tem um Deus pequenininho. Ele é um cara que, sou legal, cara. Ajuda, a gente vai pegar as águas, vai levar para lá, vai dar uma força, vai fazer tudo isso. A gente está aí, ajudando o próximo, na mão do próximo. Agora, quando a gente permite o Espírito de Deus revelar cada sarcasmo nosso, cada ironia nossa, cada resposta, cada espetada que a gente dá no cônjuge, numa outra pessoa, cada risinho, quando ele começa a entrar bem fundo, diagnosticar a gente de dentro para fora, como você falou, mostrar a nossa condição pós-queda e falar, olha, eu tenho uma vida abundante para você sem mim não pode fazer nada, mas ligado em mim vai jorrar vida para dentro de você. Você vai ter reações e ações que não são da sua natureza, não pertencem a você, ao seu dia a dia, mas eu vou fazer com que isso passe através de você. Você vai sentir isso, sabe? Eu vou neutralizar aquilo. E que é coisa melhor do que isso? Assim, ele fala, olha, sua videira é você esse ramozinho. Olha o privilégio que ele dá pra gente. O fruto fica onde? Aqui, no caule ou na ponta do galho? Na ponta do galho. Mas ele está na ponta do galho, ele se formou por causa da seiva que passou onde? No caule. Olha só, o fruto, quando alguém olha o fruto, quando alguém vê uma obra do Edson, do Rafa, da tia, ele está vendo uma coisa que está... Ele vai ver em você que é o galho. Ele vai ver em você. Como alguém que está olhando na árvore está vendo aqui. Mas isso é fruto da vida do Senhor que permeou por meio de você.
por meio do Rafa, por meio do Fábio, por meio do André. E olha só o privilégio, no final, a obra, até quem possa olhar, pode parecer que é de quem? De Paulo, de Apolo, de Cefas. O que ele resumiu bem em Corinto? Uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Vida é Ele, né? Operação pode sim, como você falou, um irmão que está doente, nós orarmos, né, como congregação, e o Senhor operar o milagre. Mas quem pode falar com aquele irmão uma questão que ele tem de mesquinharia ou de usurice, e ele reconhecer aquela condição dele e falar: Senhor, eu não consigo, mas eu quero mudar, eu não sou uma pessoa generosa, mas eu quero que o Senhor me torne, eu quero que o Senhor seja generoso através de mim, eu conheço a minha condição, eu penso sempre em mim primeiro, mas eu gostaria que o Senhor mudasse essa minha maneira de pensar. Quem é que pode fazer isso? Se não somente essa relação entre aquela pessoa que está ali diante do Senhor e Ele mesmo. E aí vem essa questão maravilhosa, essa questão relacional. Nunca na Escritura você vai ver Deus vindo na geração do dia falando assim: e aí, Adão, fez tudo direitinho? Deixa eu ver. Fez a minha obra, fez isso, orou, leu a palavra. Nunca. A gente que é assim, a gente é legalista, a gente cobra das pessoas. Pô, irmão, aí, que isso, irmão? Tá, meu testemunho. Irmão, quem vai convencer aquela pessoa de um hábito ou não? O Espírito de Deus. Se a pessoa anda assim, ou veste assim, ou ela joga, ela faz... Quem vai convencer ela? Quem vai, sabe, de uma forma muito doce no interior dela? É o Espírito Santo de Deus. A gente não vai conseguir, ninguém vai conseguir fazer isso comigo, eu não vou conseguir fazer isso com ninguém. O que restou para a gente, por causa do horário? O final do capítulo: amei uns aos outros, suportai as vossas cargas uns dos outros, carregai a cruz uns dos outros, amem-se uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de falhas. Eu não tenho uma mulher perfeita, eu não tenho um chefe perfeito, eu não tenho um vizinho perfeito, eu não tenho um filho perfeito. Mas sabe o que eu descobri? Que eu ando a minha vida toda atrás disso. Quando eu critico minha mulher, por quê? Eu quero uma mulher o quê? Essa, perfeita. Quando eu critico meu chefe, Rafa, eu quero o quê? Um chefe perfeito, que tome aquela decisão que eu acho que é perfeita. O meu vizinho, eu quero perfeito. Todo mundo eu quero perfeito. Só que Deus não me deu ninguém perfeito, só Ele mesmo. Eu tenho um Deus que é perfeito, e isso passou pelos meus olhos e eu não percebi. Mas todo mundo que está ao meu redor, meu irmão, meu pastor, eu quero perfeito. Eu errar tudo bem, mas se eu ver uma liderança errar o que eu estou errando, eu vou cobrar o cara. Fala: pô, que parada é essa, cara? Tu falou que não foi o que tu estava lá, tu está mentindo? Veja bem, eu não vou cobrar de mim a mentira na mesma intensidade que eu estou cobrando do outro. Eu vou cobrar do outro mais, cara. Vou fazer a conta do cara ficar um pouco mais cara. Por quê? Porque essa vida interior, essa seiva ainda é superficial. É aquilo que está em Isaías. Eu estou muito ligado a mandamento humano, às regras. Mas se a gente for para a essência, irmão, quando eu vejo a mentira, eu falo assim: se eu estou vendo a mentira nele, é porque ela está em mim. Porque o meu irmão é o meu espelho. Onde eu tenho mentido, Senhor? Para quem eu tenho mentido? Se eu andar na essência, é assim que eu vou ver. Porque eu só vou ver no outro aquilo que eu mesmo tenho a primeira capacidade de exercitar. Jacó foi rápido em ver que Labão era enganador, porque ele era um bom enganador. E Deus nos trata assim, colocando para que a gente conviva com pessoas parecidas, para que o Espírito de Deus revele no fim de tudo o nosso próprio interior, para que Ele possa gerar com isso um conflito saudável entre nós e Ele lutando contra a gente nos vença, como fez com Jacó, e mude o nosso nome, mude o nosso interior, mude a nossa realidade espiritual, e que a gente mesmo ferido dessa luta saia alegre, sabendo que de fato Ele operou em nós, né? Todo o texto vai correr dessa forma, do permanecer, da dependência, de colocar Ele como primazia, o fruto em segundo lugar, né? E ele fecha dizendo: vocês não me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Vocês não me buscam, sou eu que busco vocês. Fui eu que fui atrás de vocês. Eu que sou o pastor que larguei os 99 para ir atrás do Rafael, da Aline, da tia, do religão de cada um.
A gente tem a ideia que busca Deus. Mas a gente para legal agora nessa reflexão que a gente está fazendo aqui em conjunto, irmãos. Será que a gente vai ter coragem de dizer que busca Deus? Ou como o Edson falou, pô, me perdi, Senhor, e o Senhor foi lá e te achou. Ou será que a gente fazendo essa reflexão, a gente vai ter coragem de falar que aceitou Jesus? Porque será que eu tenho que aceitar Jesus? Será que eu, morto no meu pecado, no meu delito, sendo filho das trevas, eu tenho que aceitar Jesus? Ou Jesus tem que me aceitar? Ou eu deveria levantar minha mão chorando e falar assim, obrigado por o Senhor ter aberto e rasgado esse véu e me aceitar. Só que a coisa muda tanto, ela fica tanto centrada no homem, ela é tão homocêntrica, que eu não tenho a coragem de falar assim, e aí, irmão, tu aceitou Jesus? Quando na verdade, se a gente falasse de essência, jamais a gente poderia nem usar. A gente entende, não estamos tecendo nenhuma crítica, a gente só está fazendo uma reflexão de como isso muda até hábitos e palavras que nós falamos, né? Porque Deus falou isso. Eu olhei e não vi um homem que me buscasse. Então vesti o meu braço de salvação e desci. É isso que a Escritura diz. Então, quando a gente tem essa ideia, onde a gente pode perder? Quando a gente tem essa ideia forte, pô, estou buscando e tal. Isso é super saudável, tá, irmãos? Eu não estou falando nada disso não. Orar é uma super saudável, também gosto de fazer. A gente não está falando do exercício da atividade, a gente está falando como o nosso coração percebe, desce e se envaidece com isso e se perde nisso. Porque a coisa mais simples que se tem é se perder Deus buscando a Deus. Vide que hoje a gente tem um cristianismo sem Cristo. Pode ligar a TV e ver. Um cristianismo sem Cristo, sem cruz. Então, é possível ser liberto por Deus do Egito? É possível ser enriquecido nele? É possível ser batizado na água como eles foram no Mar Vermelho? É possível ser batizado no Espírito Santo como simbolicamente Paulo fala em 1 Coríntios 12 que eles foram através daquela nuvem? É possível que se coma do maná que desce do céu, que é a palavra diária? É possível que Deus seja aquela coluna de fogo na nossa vida hoje? É possível que tudo isso eu me perca? Claro, totalmente. É por isso que ele fala com Josué, cara, lê a minha palavra de dia e de noite. É de dia e de noite. É de dia e de noite. Não, irmão, mas eu tirei quarta-feira para ler. Irmão, é de dia e de noite. Não na liturgia, não na obrigação de ler, mas na própria consciência da nossa inclinação natural e de que como somos todos os dias, sabe, impelidos a nos declinar e nos afastar. E Ele está todos os dias o quê? Todos os dias. Todos os dias estarei convosco até a consumação dos séculos. Tenho o teu nome escrito na palma da minha mão. A gente vai pegar todas as declarações. Não temas. Eu sou contigo, sou o teu Deus. Você vai passar pela água, mas não vai se afogar. Você vai passar pelo fogo, mas não vai se queimar. A gente vai passar um bocado junto, mas fica tranquilo. O que eu quero que você perceba, se eu te tirar dessa situação, você não vai me ver. Mas se você passar na água e não se afogar, você vai ver que eu estou do teu lado. Se você passar no fogo e não se queimar, você vai olhar para o lado e vai me ver. Porque a pior coisa da vida é depois de você ter conquistado tudo, olhar para o lado e não ver mais o Senhor. É você olhar o palácio. É você olhar o reconhecimento como Davi, quando você olhar para o lado, cadê ele? Cadê o meu amigo? Cadê a pessoa que me trouxe até aqui? Cadê a pessoa que me tirou de perto das malhadas? Cadê a pessoa que estava comigo no dia do urso, do leão? Cadê a pessoa que estava comigo no dia que eu parti para cima de Golias? E agora eu tomei um tombo de uma mulher. Cadê essa pessoa? Onde eu perdi ela? Qual o momento que eu deixei de escutar ela? Que momento meu coração se esfriou? Eu não vi. É isso que Davi falou. Tire de mim tudo. Tira o reino, tira a promessa, mas não tira o teu Espírito Santo da minha vida. Se não estou acabado, eu sei quem é o Davi, eu sei quem é o homem Davi, eu sei quem eu sou. Não tira de mim de jeito nenhum. É a única forma de eu cantar para você, de eu dançar para você, de eu orar para você, de eu fazer tudo para você. É o Espírito dentro de mim. Não tire eles. Cara, a oração de um homem desesperado por conhecer a sua humanidade e conhecer a divindade e não querer perder a relação. Ele sabia o quanto Deus amava ele, o quão pouco ele amava Deus.
E na verdade é isso que nos gera temor. Porque senão a gente vai ficando amigo de Deus, aí Deus usa aqui, aí prega, o fogo cai, aí ora aqui, aí Deus age, daqui a pouco a gente parece que é parceiro de Deus, aí aquele temor, aquela alegria, vai tirando aquele temor e a gente não vai se relacionando com Ele com a forma que é devida. A gente esquece que até um serafim, cara, uma criatura que deve ser assim belíssima, uma criatura que deve ser assim exuberante, cobre os olhos diante dele, cobre os pés diante dele. Muitas vezes ele vem falar comigo, eu estou sujo do meu dia. Muitas vezes ele vem falar comigo, eu estou com folha de figueira, porque eu não tive nem condição de reconhecer o meu pecado e preferi esconder. E tudo que ele está querendo é ouvir minha voz, ouvir tua voz. Irmão, ele não quer que tu ore, que eu ore. Ele quer ouvir o teu coração, parceiro. Ele quer que eu e você, a gente se rasgue e fale. Olhei, meu irmão, deu tesão. Eu olhei, eu desejei. Deus, eu não quero ser assim. Muda, coloca a pureza nos meus olhos, Senhor. Me dá uma pureza, me dá um coração puro. Foi isso que Davi orou. Dá-me um coração puro e um espírito inabalável. Ele está lutando contra ele em oração, igual Jacó no Vale de Jaboque. Ele está descendo num vale que é duro demais de lutar, onde nenhum homem quer entrar, porque prefere esconder o seu próprio interior. E ele está se abrindo. Ele está botando a cara a tapa, ele está escrevendo um salmo que o nego vai cantar o pecado dele durante gerações. Mas ele quer resolver o problema dele, cara. Ele quer ver o coração dele mais limpo do que o sopo pode limpar. Ele quer ver a mente dele de novo vindo aqueles cânticos e ele podendo cantar aquilo que ele sabe que não tem condição de cantar na sua própria natureza. Isso se resolve com autenticidade, com sinceridade, com rasgar o coração. Deus está falando assim, cuidado. É para esses discípulos que está falando, cuidado, meu irmão. Vocês vão levantar morto, vocês vão orar, nego vai ser curado. Vocês vão passar a sombra de vocês, vai curar. Mas não esquece quem é você. Não esquece que sem mim nada você pode fazer. Quando você não tiver tempo, quando o livro te chamar para tudo que é lugar, quando você for importante, não esquece quem é a tua sombra, de onde vem o teu óleo, o teu azeite. Quem põe o pão para tu comer todos os dias, que vem do céu antes de você sair de casa. Essa essência Jesus estava trazendo para aqueles discípulos. Estava querendo plantar aquilo no coração deles. Eles não estavam totalmente conscientes daquela realidade, mas aquilo estava sendo depositado na vida deles. E mais tarde a gente vai perceber que tudo isso deu fruto. Glória a Deus, tudo isso deu fruto na vida de Pedro. Tudo isso deu fruto na vida de João, de Tiago, sabe? Todas essas coisas frutificaram. Lá na frente o Espírito de Deus se encarregou de gerando esse fruto, né? Mas você vê que eles foram discipulados e treinados pelo Senhor para não se perder, para não construir os seus impérios, para não construir as suas congregações. Porque Paulo poderia falar, calma aí, irmão. Aqui aqui Gálatas é minha, parceiro. Eu que cheguei aqui primeiro. Aqui, a igreja do Paulo em Gálatas. Eles foram treinados a não construir impérios. Eles foram discipulados a não fazer discípulos para si mesmo. Eles foram treinados para levar pessoas a Cristo e não a eles mesmos. A ponto de chegar a esse pavor de rasgar suas roupas, de ter esse cuidado. Por exatamente, não por serem pessoas ultra mega espirituais, não. Por serem pessoas cujo Cordeiro revelou a condição plena e total de fraqueza. E eles tiveram coragem de encarar aquilo. Porque quem quer ver um filme de terror e quer descobrir que o artista principal sou eu? Às vezes esse filme a gente quer desligar. Senhor, me mostra as tuas promessas na minha vida. Senhor, me mostra os teus planos na minha vida, o teu querer. Deus fala, não, eu vou mostrar. Mas deixa eu primeiro passar quem você é. Deixa eu primeiro mostrar quem você é. Deixa eu mostrar primeiro o que passa, Rafael, dentro do teu próprio coração. E se, pela graça de Deus, a gente estiver com toda a luta disposto a isso, então existe de fato uma esperança em negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Ele. Existe uma glória em tudo isso, tia, a ponto de Paulo
falar com a gente que essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparado com o peso de glória do porvir. Há algo muito grande. Há algo muito grande para Deus fazer na nossa vida, mas é invisível. Mas é invisível. É muito grande, mas é invisível. Ele faz para a própria glória dele. Ele faz para ver a sua própria semelhança na gente. Às vezes não vai aparecer para ninguém. Às vezes talvez nunca esteja em cima de um púlpito. Talvez nunca escreva um livro. Mas ainda assim, essa obra é grande porque foi feita por ele a preço de sangue naquela cruz. Então se torna grande. João Batista não foi o maior dos homens nascidos de mulher por sua própria natureza, mas sim porque fez a missão mais importante de preparar a vinda daquele que é o mais importante de todos. Por isso que ele falou: eu não sou a luz, mas testifiquei a respeito dele. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todos os homens. Todos nós